Trechos do discurso do general Gramosa. Liberdade para quê? Liberdade para quem? Liberdade para roubar, matar, corromper, mentir, enganar, traficar e viciar? Liberdade para ladrões, assassinos, corruptos e corruptores, para mentirosos, traficantes, viciados e hipócritas? Falam de uma noite que durou 21 anos, enquanto fecham os olhos para a baderna, a roubalheira e o desmando que, à luz do dia, fala-se muito em liberdade. Liberdade que se vê de dentro de casa, por detrás das grades de segurança, de dentro de carros blindados e dos vidros fumê. Mas, afinal, o que se vê? Se vê tiroteios, incompetência, corrupção, quadrilhas e quadrilheiros, guerra de gangues e traficantes, polícia pacificadora, exército dos morros, negociação com bandidos, violência e muita hipocrisia. Olhando mais adiante, enxergamos assaltos, estupros, pedófilos, professores desmoralizados, ameaçados e mortos. Vemos bullying, convivência e mentiras. Vemos crianças que matam, crianças drogadas, crianças famintas, crianças armadas, crianças arrastadas, crianças assassinadas. Da janela dos apartamentos e nas telas das televisões, vemos arrastões, bloqueios de ruas e estradas, terras invadidas, favelas atacadas, policiais bandidos e assaltos à mão armada. Vivemos em uma terra sem lei. Assistimos a massacres, chacinas e sequestros. Uma terra em que a família não é valor, onde menores são explorados e violados por pais, parentes, amigos, patrícios e estrangeiros. Mas afinal, onde é que nós vivemos? Vivemos no país da impunidade, onde o crime compensa e o criminoso é conhecido, reconhecido, recompensado, indenizado e transformado em herói. Onde bandidos de todos os colarinhos fazem leis para si próprios. Mas afinal, onde é que nós vivemos? Vivemos no país da impunidade, onde o crime compensa e o criminoso é conhecido, reconhecido, compensado, recompensado, indenizado e transformado em herói, onde bandidos de todos os colarinhos fazem leis para si próprios. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil é o teu país. Inicia o programa de hoje com as sábias palavras de Voltaire. Os homens erram. Os grandes homens confessam que erraram. Passou a diligência pela estrada e foi-se. E a estrada não ficou mais bela, nem sequer mais feia. Assim é a ação humana pelo mundo afora. Nada tiramos e nada pomos. Passamos e esquecemos. E o sol é sempre pontual, todos os dias. Heterônimo de Fernando Pessoa. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, a doutora Rosana Chiavassa, que irá falar sobre saúde. Ela é advogada militante. Formou-se em 1984 na Universidade de São Paulo. É pioneira e especialista em direito à saúde.
tendo obtido a primeira liminar em 1993, ainda exigindo tratamento de HIV e consequências. Participou ativamente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Atuou na fundação da Comissão da Mulher Advogada a nível estadual em 1987. Foi conselheira federal da OAB, integrando a Comissão de Direitos Humanos, e foi vice-presidente da Comissão de Bioética da Ordem dos Advogados do Brasil, que naturalmente nos honra muito. Seja bem-vinda, cara Rosana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Você é tão simpática. Obrigada. Você é autêntica, minha filha. Eu sou. Graças a Deus. Graças a Deus. Paguei um preço, viu? Porque... Mas eu tenho certeza disso. Principalmente na nossa área. Tenho as certeza. Pessoas que saem um pouco, né, do perfil. Outra coisa, a defesa, principalmente a defesa feita pela mulher, à mulher, ela é muito difícil. Não é fácil. Porque você encontra um muro bastante conciso do outro lado. Sem dúvida. E aí a coisa fica difícil. Fica. Não E é verdade? difícil até hoje. É difícil até hoje. É. Mas vale a pena ser autêntica, vale a pena ser independente. E vale a pena ser advogada. Guerreira. Que bom. Mas você também é fundadora da ASAS. Isso. ASAS é um nome significativo. Não é? Associação das Advogadas Estagiárias e Estudantes de Direito do Estado de São Paulo, voltada para a igualdade de gênero e combate à violência. Fale sobre isso. Então, há 30 anos eu sou feminista de carteirinha, fui vítima de violência contra a mulher quando eu tinha 18 anos. E se não tivesse sido orientada, cuidada, não sei o que seria da Rosana hoje. E então, em 2014 ainda, a OAB não distribuía poderes nas suas eleições. E nós invocávamos, no mínimo, a legislação existente no Brasil, de que pelo menos em todos os cargos de poder tivessem 30% de mulheres. Sim. Mesmo que hoje a OAB tenha mais advogadas que advogados. Então, em 2014 isso ainda não existia, fundamos a ASAS. Em 2015 o Conselho Federal aprovou que 30% tem que ser mulheres. Pergunta se funciona. Claro que não, porque esses 30% são o quê? Não titulares. Sim. Né? Então elas ficam lá. Enfim, é uma luta eterna ainda, não só no Brasil, como em todos os países do mundo. Basta ver o que aconteceu, as manifestações das mulheres no Oscar este ano, não é? De que falta igualdade, seja em questão salarial, seja em todos os sentidos. Então, a ASAS foi criada para isso. Eu fui a primeira mulher candidata à presidência da OAB em 2003. Me lembro. Lembra? E as pessoas falavam, como assim? A Rosana? Até porque eu não tinha o tailleur e coque, né? Quer dizer, era mais difícil ainda. Me lembro de você, perfeitamente. E estamos nessa luta. Eu acho que enquanto o Brasil não assumir perante o mundo que é machista, apesar de estar em 5º lugar de maior violência contra a mulher do mundo, e em 5º lugar como o maior número de feminicídios no mundo, dificilmente nós vamos mudar isso. Então, eu queria fazer uma pergunta a você, e já começo agora. Feminicídio. Houve uma mudança, porque o artigo 121 do Código Penal, não é? Homicídio simples, homicídio qualificado, e de repente acrescentaram feminicídio somente para as mulheres. E daí? Que bárbaro que você tocou isso. Não, claro, é importante. Sabe por quê, querida? O telespectador, a sociedade, não tem oportunidade de ouvir certas coisas que acontecem e que somente se fala na mídia forte. Feminicídio, mas não explica o que é, o porquê disto. Então, hoje, Direito e Justiça em Foco, caro telespectador, tem a oportunidade de esclarecer esse fato. Vamos lá. Então, eu não sei se é o que você espera, mas eu sempre achei que a lei de mudar de nome para homicídio, para feminicídio, foi populista. A lei em si, mudar de nome, em momento algum diminuiu a quantidade de óbitos. Sim. E não vai diminuir, né? Então é assim, que me perdoem, mas
não tem sentido. Mas E acho... não diminuiu também a interpretação do homicídio. Claro que não, é homicídio. Claro. E por que homicídio só da mulher, não é? Porque quantos homens são mortos também, né? Então é assim, me perdoe, mas foi uma lei populista. Sim. E que temos que falar feminicídio porque é o que está na lei, mas na verdade é inadmissível matar homem, matar mulher, matar criança, matar qualquer ser humano. Mas a mulher só passa a ter uma importância maior pela quantidade de homicídios. No que tange a violência de gênero, só porque ela é mulher, né? Então, enfim, mas eu repudio também. Não, mas é verdade. Então você coloca também hominicídio. Exato, não é? Exato, Porque exato. se você for começar a classificar e colocando nomes assim totalmente diversos do teor da lei, da interpretação do homicídio simples, do homicídio qualificado, não é? Então aí... E outra, nunca uma lei muda comportamento social. Sim. Não é porque passou de homicídio para feminicídio que vai se deixar de que vai praticar. interferir no... Imagina, o que no Brasil nós precisamos levar para a educação escolar é que, porque também é só aqui que a gente ouve falar, essa lei eu não gosto, essa lei não cola, essa lei não pega. É só aqui, né? Em qualquer lugar do mundo. As crianças aprendem que lei é para ser cumprida. Perfeitamente. Você acha idiota a lei? Então vai lutar com o seu deputado para mudar a lei. Mas, desculpa, se a lei existe, ela tem que ser cumprida. E a lei é igual para todos, né? A lei é igual para todos e a gente está cansado já, né? A gente é jovem já cansado, né? Então é assim, nós temos que mudar comportamento social. Enquanto não se educar as meninas igual ao que se educa os homens, o machismo vai continuar. E machismo não no sentido pejorativo. É machismo porque mundialmente a gente fala assim, macho é ogro, é o xerecão. Ogro. Né? E homem é homem. Né? É o respeitado. É o homem. Você vê como as palavras de Voltaire, quando abriu o programa... Perfeito, exatamente. Mas ó, eu vivo corrigindo, viu? Sempre que tiver homens, por favor, façam um favor a mim. Homens e mulheres erram. Grandes homens e grandes mulheres declaram o seu erro. Tá vendo? Olha, Voltaire, você já não existe mais, mas nós existimos para tentar não modificar a sua intenção, que ela é excelente, mas para agregar, graças aqui à eficiência da doutora Rosana. E fala também sempre que toda vez que você lê homens, da Bíblia até uma lei, é homens e mulheres. É homens e mulheres. Porque são as todos. pessoas ficam tão massificado, homem, 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 que é como se a mulher fosse uma subclasse. Não, mas aqui nós temos que explicar. Exatamente. Porque então ninguém aproveito entende. E falo para o telespectador, nós estamos num combate a princesas. Princesa, historicamente, nunca foi nada. Ela é uma mera mulher aguardando um marido, seja conde, barão, qualquer porcaria. Princesa não protagoniza nada. E princesa já sabe que ela só vai ser princesa. Então não chamem mais suas filhas de princesa. E se seu namorado te chamar de princesa, fala, não. Quer me chamar de alguma coisa? Me chame de rainha, porque rainha tem caneta na mão. Então, princesas abolidas. É verdade. Não é? Claro que é. Você vai para Disneylândia, os meninos, você fala tchau. Ele passa o dia inteiro correndo, brincando, se divertindo. Aí você passa ali na sessão de princesas, aí você vê uma fila de 3 horas, Sim. aquelas meninas lá, esperando para serem maquiadas e engessadas com aqueles vestidos que custam 200, 300 dólares. Aí termina, ela posa assim com o papai e mamãe, ai, minha princesa, e depois não consegue brincar porque o vestido não deixa. Não deixa. Então, assim, temos que mudar tudo isso. É verdade, mas é difícil mudar, viu? Claro que é, eu sei muito que é. A difícil, gente Rosana. até por isso falamos brincando. É claro. Porque é um lógico. tema pesado. Mas se você imaginar que uma criança, um menino, quando é mandado para o campo de futebol, na várzea ali, ele aprende competência, liderança, adversidade, confraternidade, fraternidade, tudo. Ele começa a ser preparado para a vida.
A menina com a bonequinha dela, ou hoje talvez com o tablet dela, ela vai aprender o quê? Solidão, moda, beleza e mais nada. Ou seja, você já está cerceando o crescimento desta menina. É verdade. Então, verdade. é só assim que a gente vai mudar. Não adianta vir lei. Mas com essas ideias, eu acrescento, normais que você tem, e normais e, afinal de contas, que fazem parte do cotidiano, não é? Fazem parte do cotidiano. Você foi conselheira da Ordem daqui de São Paulo. E você encontrou muita dificuldade em prosseguir já naquela época com essas ideias que você passa para nós? Eu nunca me permiti ser bloqueada, né? Eu sempre fui arrombando portas. Você sempre se defendeu. Porque se deixar não tem jeito. Mas a gente sabe o quanto é difícil, porque a gente volta a falar. Quanta coisa veio depois disso? Constituição Federal trazendo a igualdade, o Código Civil, aumentando os poderes da mulher casada. Sim. Né? Mas não basta lei, é comportamento humano. Então, ainda hoje, dependendo do lar, eu dou muita palestra para a criança, você percebe que a menina continua a ser educada para ser uma princesa. E o menino já é o rei. Já é o rei. Ele já é meu reizinho. É verdade. Não é? Você não chama menino de príncipe, você já observou? Não, de rei. É de rei. Então você observa pequenos comandos no dia a dia. Eu brinco sempre assim. Se tiver hoje uma menina e um menino ficantes, namorados, porque hoje em dia os nomes mudam. Sim. Né? Se o menino falar assim, estou com sede, assim, automaticamente a menina levanta e vai pegar um copo d'água. Porque ela foi educada a fazer isso. Ele não pediu, hein? Mas se a menina falar, estou com sede, ela vai continuar com sede até o fim. Porque ele não foi educado para isso. Então são pequenos detalhes que mostram que a educação está errada. E pode vir a lei que vier. Uma influência externa, né? É assim, as feministas mais radicais falam, mas você está culpando as mulheres de educarem errado os meninos. Eu falo, eu não estou culpando. Ela é vítima de uma educação assim. Ela aprendeu que menino se educa assim e menina se educa assim. Então minha avó fez isso, minha bisavó fez isso, minha tataravó fez isso. Minha mãe fez isso. Sim. Eu provavelmente devo ter feito alguma coisa também machista ainda com os meus meninos. Porque eu tenho 3 homens. Sem perceber, porque ainda no Brasil 90% das mulheres são as que educam os homens. Sim. Estamos perpetuando o machismo. Sim, é verdade. Você colocou agora o dedo na ferida, caro telespectador. Esta é a verdade. E como esse programa você conhece bem e sabe que nós só trazemos a verdade, por isso que eu fui procurar a doutora Rosana para ela vir aqui e conversar conosco, para que você tenha conhecimento de coisas importantes que na mídia forte você não vê. A mídia forte, por exemplo, você vê lá o repórter como uma estátua falar em coisas que, afinal de contas, entra por aqui e sai por outro lado. Porque não há explicação. Mas aqui há explicação. Não acrescentam nada. Nada, absolutamente nada. E hoje, em momento algum, eu aponto os homens como culpados. Porque não podemos iniciar uma cruzada homem contra mulher. É um sistema, né? Não é um sistema. Pois é, acontece que eu vejo já muitas meninas radicais querendo agredir os meninos. Então, elas estão respondendo com a mesma moeda, não é isso. Os homens são também vítimas dessa cultura. E hoje existe o programa E aí, José, que é para os homens já condenados pelo crime Maria da Penha, onde ele é tratado... Boa lei essa, hein? Num viés psicológico. Boa lei essa, hein? Boa lei. Mas cá entre nós, um país evoluído precisava ter Maria da Penha? Não. Então... Não precisava. É isso que é triste. Mas foi necessário. Infelizmente, muito necessário. Então, aquela história, então, da isonomia que nós temos que riscar da Constituição, não é? Porque não há isonomia, não há... Nenhuma, né? Nenhuma. E ao contrário, com a inserção na Constituição Federal, ficou mais hipócrita o sistema, porque eles olham para a gente e falam assim, mas está lá escrito que você é igual. Está escrito que você é igual, mas você não é igual, não, de jeito nenhum. Mas enfim. Muito bem, querida, eu vou agora, vamos
Vamos agora falar a respeito da saúde. Vamos lá. Vamos. Se a judicialização começou em 1993, a lei de 1998, que é regulatória, não é? E a Agência Nacional de Saúde de 2002. O que mudou, então, até hoje? Nós tivemos essa passagem desde 1993. E agora? Então, só para o telespectador entender o que é judicialização. É quando levamos uma questão que não é resolvida por quem deveria resolver para que a justiça resolva. Então, quando planos de saúde e o Estado, e por Estado, União, prefeituras e estados mesmo, deixaram de fornecer a saúde que a própria Constituição Federal garante, precisou-se ir ao judiciário. Pessoas que precisavam de atendimento e os planos de saúde negaram, e da mesma forma precisavam desse mesmo tratamento junto ao Estado. Sim. E tinha negativa. Então, a partir de 93, começou-se essa judicialização da saúde no judiciário brasileiro. São Paulo pioneiro, como sempre. Sim, né? Claro. E bárbaro. E começou-se, a Justiça do Estado de São Paulo começou a dizer que as operadoras de plano de saúde tinham que dar todo o tratamento. São Paulo foi copiado por Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, até chegar no STJ, que começou a dizer tem que dar todo o tratamento médico. Bárbaro. Por conta da avalanche de processos, veio o Congresso e publica uma lei, no dia 6 de junho de 98. No dia seguinte, a primeira emenda constitucional. No dia seguinte, com 30 alterações. No dia seguinte. E todo mês, emendas constitucionais, mudando esta lei. Até hoje ela é um remendo, é uma colcha de retalhos. E em 2002 veio a criação da Agência Nacional de Saúde. Para quê? Ser a interface consumidor-plano de saúde, obviamente protegendo o consumidor. E o que aconteceu? A judicialização continua a mesma, se não maior. Começamos a ver mudanças de decisões nos tribunais em alguns assuntos polêmicos, como os aumentos por faixa etária, os aumentos por sinistralidade. Que é um absurdo, e o que minha visão. É uma barbaridade. E o que hoje nós temos, depois de tantos anos? Essa grande conquista da jurisprudência brasileira foi sendo mitigada. Sim. Ou seja, o Congresso fez uma lei que não protegia o consumidor no tanto que a justiça protegia. E o que é pior, hoje esta lei continua aí, atrasada, envelhecida, a Agência Nacional de Saúde não dá conta, seja porque ela tem que lidar com muitas denúncias, tem que lidar com as operadoras e ela não dá conta de atender o objetivo dela, que é o consumidor. Então, mudou para pior. Mudamos para pior. Então, a minha conclusão aqui, como espectador também, porque cada vez que eu converso com o meu interlocutor, eu aprendo bastante. Hoje eu estou aprendendo bastante com você. Eu conheço você já de longa data. Muito tempo. Não é? Fomos colegas na Ordem dos Advogados do Brasil, no setor eu fui conselheiro também. Mas então a coisa é bastante difícil da gente entender o embate entre legislativo e judiciário. Pelo que você acabou de falar, o judiciário leva vantagem. O judiciário... Pelo que você falou. O judiciário sempre esteve à frente da legislação, cumprindo mais a Constituição Federal Sim. do que a legislação, Sim. que está lá na Constituição. Direito à saúde universal. Saúde universal compreende tudo. Tudo. Claro que é uma questão que vai ter que ser repensada, porque em nenhum país do mundo se dá saúde universal. Claro. Porque não tem orçamento. Claro, claro. Mas no Brasil dá, então sinto muito. Muito bem. Minha querida Rosana, eu vou chamar um pequeno intervalo para depois nós retornarmos e continuarmos a conversar um assunto de interesse público, não é? Sem dúvida Tá bom? alguma. Você aguarde, logo, logo retornaremos.
você quer pistas de como mudar o comportamento de seus filhos? Então, hoje vamos falar sobre isso. Vocês, pais, já refletiram sobre si mesmos? Sobre o que sentem, querem, veem e idealizam como papel de vocês na família? O coaching parental ajuda nessa jornada, permitindo que vocês, pais, descubram o que faz sentido para vocês mesmos e o que consideram o melhor para sua família, valorizando o que vocês têm de bom. Na verdade, o que as crianças realmente precisam é de pais que não precisem delas. Vamos entender melhor isso. As crianças precisam de pais que sejam pessoas completas, consigam encontrar em si mesmas a alegria, segurança e motivações em busca de estratégias para educar e criar pessoas melhores. Caso haja interesse, podemos falar mais sobre esse assunto. Mandem suas opiniões e dúvidas para o e-mail abaixo, que no próximo programa responderei a vocês. Muito obrigada! Retornamos, hoje conversando com a excelente, a excepcional advogada, doutora Rosana Chiavazza. Chiavazza é italiano. Italianíssimo. Ótimo. Então, Rosana, eu gostaria que você então me respondesse o seguinte, que em todos esses anos a jurisprudência foi uniforme no que tange ao acolhimento do pleito dos consumidores? Sim, nós tivemos, desde 93, eu vou colocar até 2 anos atrás, os consumidores ganhavam 95% das ações. Claro, aqueles que agiam de boa fé, porque Sim. Infelizmente poucos não. Hoje em dia só estamos observando um movimento no STJ onde ele começa a restringir os direitos em 2 assuntos. Aumento por faixa etária, violando inclusive o Estatuto do Idoso, Sim. e medicamentos não ainda aprovados pela Anvisa, que é o que tem de mais moderno na medicina, porque hoje a medicina é de medicamentos, que, em termos de câncer, no monte de doenças. Sim. Então, assim, começa a se observar, infelizmente, um retrocesso junto às nossas cortes. Hoje o ser humano tem a felicidade, através dessa evolução maravilhosa da medicina, dos medicamentos, não é? De uma longevidade um pouquinho mais considerada, né? Porque antigamente Castro Alves morreu. Imagina. Uma tenra idade. Imagina, não é? no auge da sua... Auge, por uma coisa que, afinal de contas, não tinha tanta importância hoje. Exatamente. Hoje. E, naturalmente, agora não. Agora você vive mais. Eu tenho 83 anos, sabia? Uau, que beleza. E estou me sentindo tão bem que você vê a minha, Não é? a Não minha é? atividade. Seu vigor, disposição. Então, por quê? Isso talvez à custa da medicina. Mas é óbvio que é a custa da medicina. Lógico. Óbvio, óbvio. Não é? Não tenha dúvida. E o que está acontecendo? Justamente essas 2 questões que envolvem aumentos por faixa etária, sinistralidade e medicamentos vão atingir quem? A terceira idade. Perfeitamente, perfeitamente. Quais os maiores problemas hoje enfrentados pelo judiciário e por quê? E eu tenho uma pergunta que eu vou continuar quando você me responder esta. Então, os maiores problemas e que atolam o judiciário na área da saúde são muitos. Negativa de tratamento moderno, porque a Agência Nacional de Saúde ainda não aprovou. E os aumentos. Então, todo dia ainda temos milhares de processos entrando na justiça. Muito bem. Doutora Rosana, você pode fazer um favor, se você puder me explicar, mas eu acredito que você vai me explicar, sim. Até hoje, o Ministério Público, ou mesmo particulares, não ingressaram no judiciário com ação pública contra os planos de saúde em favor dos consumidores. Por que isto? Então, eu diria assim, muitas ações foram intentadas. Há uma discussão se ela só aproveita o Estado ou aproveita o Brasil inteiro, isso atrapalha um pouco, mas eles poderiam fazer muito mais, porque reclama-se tanto que o judiciário está atolado de processos, então por que não reunir numa ação só 100 milhões? Milhares e milhares para discutir por que não cobre stent, para discutir por que não cobre prótese de quadril, para discutir por que não cobre PET scan, por exemplo. Sim. Era tão fácil, mas infelizmente o Ministério Público não consegue ou não quer tomar a frente dessa discussão.
Poderia até dizer que eles também têm plano de saúde, podem vir a ter problemas, não sabemos. Mas eu acho que faltava isso. Não só do Ministério Público, como da nossa própria entidade, a OAB, que tem poder. Sim. E foi reconhecido já desde 2003 que ela pode entrar em defesa de terceiros, como fez agora o Conselho Federal recentemente. Aliás, está no Estatuto, né? Está no Estatuto. E eu acho que órgãos de defesa tinham Sim. que entrar mais, porque ia ser tão bom para o Judiciário, né? E para o jurisdicionado, porque a fila é enorme, principalmente nesse nosso estado. Você vê, por exemplo, inclusive eu vou pedir que a minha produção coloque imagens a respeito, os hospitais, as filas que há em hospitais, o maltrato, não é? O maltrato, não porque os médicos querem, não. É por falta de gás, por falta de esparadrapo, de estrutura. por falta de e por que não se entra com uma ação para exigir? Então, agora, aí teria que entrar contra o Estado, mas acontece que eles também têm o dever de defender o Estado, então fica tudo muito confuso ali nessa história. Agora, ontem eu fiquei sabendo de um senhor que mora num lado da cidade fazendo quimioterapia, ele tem que fazer 40 sessões e o Estado deu a ele um hospital a 40 quilômetros da casa dele. Como é que ele faz? Não é possível. Então, por que essas pequenas coisas o Ministério Público não age para facilitar a vida do cidadão? É uma petição, não é difícil. Você acha, então, que é falta de interesse do Estado? Absoluto. E continuo, eu vou colocar, inclusive, o termo que eu apliquei anteriormente. O Estado é tímido nessa parte? Não, o Estado não tem vergonha. Não tem vergonha. Porque orçamento ele tem e deveria estar fazendo mais. Mas sempre vira o quê? Eu não vou consertar isso, porque senão eu perco meu discurso para a eleição. Porque é exatamente isso. Desde que eu estou viva, eleição se fala o quê? Educação, saúde e segurança. Não é não? Mas isso é liberdade? Eu não sei se isso é liberdade. E se isso, por exemplo, se pode classificar como um dever do cidadão votar. Eu acho que não é dever do cidadão. No meu entendimento, Perfeito. Você vai votar se você quer. Aí é que está a liberdade. Perfeito, eu acho bárbaro. Não é? Mas, aqui no Brasil, eu sei o que iria acontecer. Iria votar quem recebeu um pé de sapato para receber o outro depois, infelizmente. Por isso que a gente já falou aqui no começo do programa, educação. Enquanto não se mostrar a importância de, em vez de pescar, ir para a praia, para a montanha, para não votar, de votar e escolher o seu candidato. Porque inclusive existe a justificativa pagando... Então, uma miséria. Uma miséria. Uma miséria. Uma miséria. E é isso que eles querem também. É óbvio, é óbvio. É isso que eles querem. Não é? Por isso que eu estou dizendo sempre aqui, viu, Rosana, e eu lembro agora ao telespectador, à sociedade brasileira, cuidado quando você for votar. E eu estou livre, totalmente livre, para dizer o seguinte: não vote nos viciados. Viciados são aqueles que, afinal de contas, fazem do voto uma profissão, fazem do cargo uma profissão. Então, vamos tentar mudar, gente. Não sei se a Rosana concorda com a minha posição, mas essa é a minha posição. Vote em gente que, afinal de contas, está começando agora, mas procure verificar quem é. Procure fazer, faça uma triagem para você verificar se ela merece o seu voto. Não basta ser novo, né? Não. Pelo amor de Deus. Não Novo basta ser novo. é bom. Não, novo eu quero dizer uma pessoa na carreira. idônea. E na carreira, né? Na carreira. Eu acho que quem já exerceu o mandato, tchau, vai pra casa. Tchau, vai embora. Exatamente. Deixa a gente nova entrar. Exatamente. E tem aquela história de herança, né? É avô, é pai, é filho, é bisneto, é mulher, namorada. Gente... Não é herança, hein? Não vamos, não vamos fazer do voto de pai para filho. E neto e esposa, porque tem muitas mulheres, e fica a minha crítica, mulheres que viram guarda-chuva dos maridos, saem só para continuar a fazer o que ele quer. Né? Mulher com órgão masculino, como a gente fala, não. Tem que ser mulher que pensa como mulher. Entenderam? Entenderam? Está certíssima colocação. Bem, doutora Rosana, me diga uma coisa. E esta faixa etária? Eu vou fazer a pergunta de acordo com aquilo que, afinal de contas, a gente pensa e a gente sabe que você também
pensa da mesma forma. Como o Judiciário vem enfrentando a questão dos aumentos de mensalidade dessa faixa etária? Que você já iniciou o tema falando alguma coisa. Agora complete, por favor. Esse tema é importantíssimo. Nós temos 3 tipos possíveis de aumento. Aumento por faixa etária, aumento anual, que sempre é maior que a inflação e que tem que ser pago, infelizmente, enquanto não se mudar o critério. E aumento por sinistralidade. Aumento por anual não adianta ir para a justiça porque tem que pagar. E normalmente é 10, 15, até 18, 20%. Sim. Além disso, os contratos, depois da lei, prevêem aumentos por faixa etária. E logo no começo da lei, o último aumento era 60 anos. Aí veio o Estatuto do Idoso e falou, não pode ter aumento depois ou aos 60 anos. Bárbara, a justiça começou a caçar todos esses aumentos e as pessoas começaram a respirar um pouco melhor. Mas, como eu disse, o STJ vem entendendo que o Estatuto do Idoso não proibiu o aumento aos 60 anos, pode ter aumento, mas a operadora tem que provar que era necessário aumentar. A necessidade. Então, agora, neste mês, estão começando a acontecer o cumprimento das sentenças com as perícias. E cada consumidor está tendo que pagar a perícia junto com a operadora. Então, o que vai redundar essas perícias nós não sabemos. Nós, consumidores, pretendemos provar que o que elas ganham, em momento algum, justifica os aumentos. Porque elas ganham muito dinheiro. E não adianta falar que o seu José, porque ficou um ano internado, deu um gasto muito grande. Porque, além de seu José, tem o Bonifácio, o Rafael, e todos contribuíram para esse bolo. Eles querem provar só que o seu Rafael deu gasto. Então, é essa discussão que está no judiciário. Agora, é uma vergonha no Brasil, onde a aposentadoria sofre aumentos ridículos, você aceitar esse aumento por faixa etária no momento em que a pessoa perde a sua produtividade na sua eficácia, não é? Não consegue trabalhar como trabalha um jovem de 40, de 30, de 50 anos. Claro. Não é? Mas, Rosana, o sistema é justo? Então, eu não consigo ver justiça, porque tanto na área pública como na área dos planos de saúde, eu vejo pessoas extremamente honestas, capazes e com grandes responsabilidades perdendo seus planos de saúde porque não conseguem pagar. E não conseguem pagar porque não se enfrenta essa questão dos aumentos com a seriedade que deveria ser enfrentada. Por 2 aspectos. Os planos de saúde não mandam para você a conta do hospital que você teve internado para você conferir. Se tiver lá 500 injeções e você não tomou nenhuma injeção na internação, quem que vai poder falar para o plano? É você. Sou eu, claro. Então, lógico. Isso eles não checam. E os aumentos. As pessoas... Eu tenho visto pessoas que estão com 40% do salário comprometido com o plano de saúde. Sim. Quem consegue manter? Aí, assim, uma grande tristeza minha. O Brasil hoje tem orgulho de ter tido um magistrado que limpou o país. Sim. Mas eu estou vendo magistrados que não estão podendo pagar o plano de saúde. Porque o plano de saúde está inacessível e podendo ter aumentos. Eu falo, que país é esse? Aí o seu José, que pagou imposto, vai para o hospital e não consegue ser internado. Então, que país é esse? Eu vou aproveitar essa sua dica, né? Vou tomar uma carona e dizer o seguinte, a mídia forte se aproveita muito desse momento, porque o judiciário é o ponto nevrálgico, não é? É atacado de uma forma incrível. Esse programa aqui foi feito, quando me aposentei, o Ministério Público, o grande promotor de justiça, Ayrton Grazioli, que você deve conhecer, sim. Me convidou dizendo, desembargador, por gentileza, aceite o convite para dirigir, para ser o presidente da Fundação Trindade. Eu aceitei com muita honra, estou aqui até hoje porque consegui um lugarzinho para falar bem do Judiciário, Exato. do Ministério Público e da advocacia. Exato. Perfeito. O Brasil não seria o Brasil que é se não fosse o Judiciário. Porque nós, advogados, pleiteamos, inovamos, criamos. Mas quem decide
é o judiciário. Claro. E ele é massacrado. E, infelizmente, sem conhecimento de causa. E o dia que o judiciário perdeu respeito, ou os seus magistrados não conseguirem ter uma vida digna, gente, o Brasil vai mudar de categoria. É verdade. Recentemente eles estavam discutindo o aumento, então, inclusive parece que foi concedido o aumento do Supremo Tribunal Federal por 7-3 ou 7-4, acho que 7-4. Todos votaram. Então, depois de 5 anos que não somos aumentados, vem um aumento de 16% somente a partir de 2019. Quer dizer, não é agora o aumento, já. Pois é. Não, é a partir de 2019. Bom, eu já estou terminando o programa, hein, querida? Que pena. Como é que o judiciário, então, aproveitando, nós estamos falando do judiciário, vem enfrentando a questão desses aumentos assim? Você já se explicou, mas eu quero dizer o seguinte: é um reajuste técnico ou é um reajuste forçado? Enquanto não me provarem que ele é técnico, eu vou dizer que é forçado. Por quê? Porque os contratos individuais ou familiares, a ANS aprova, é tanto por cento. Mas nos contratos coletivos, que é a grande massa, nos contratos empresariais, os dois juntos, 82% do universo que tem plano de saúde, basta a operadora falar para a ANS: olha, esse grupo aqui teve uma sinistralidade de X, então eu vou aumentar Y. Não precisa provar. Não. É só informar. Claro. Como assim? Né? Como assim? Cadê? Então vamos checar esses valores. Se checar e tiver certo, ok, a gente se rende, não é? Sim, claro. Mas tem que ser jogar provado na cara da gente goela abaixo, não. Tem que ser provado. Tem que ser provado. A prova é essencial. Não né? é? Nós Ainda mais nós aqui. No processo, não é? Ora. A prova é essencial. A coisa não está muito boa. Não, mas eu faço um pedido ao judiciário. Não dá para endurecer tanto sem se aprofundar. Então vamos abrir todas as contas, vamos ver se realmente as operadoras não têm mais como sustentar e precisam impor aumentos que às vezes, num ano, chega a 80%. Ninguém consegue bancar isso. Agora, as pessoas ficam com medo de enfrentar hospital, clínicas, médicos, laboratórios e indústria farmacêutica. Talvez eu possa internar nesse hospital, não vou brigar. Desculpa, esses que eu falei cobram o que querem. E a operadora paga sem contestar e vai para quem a conta? Para o consumidor. Consumidor, exatamente. Bem, diante de tudo isso, Rosana, vem a pergunta que o telespectador está aguardando. Tenho certeza disso. Qual a solução? Uma ação pública, como nós conversamos anteriormente, ou outra coisa que a gente não imagina que seja? Eu acho que são frentes. Eu acho que o consumidor tem que continuar lutando individualmente pelo seu direito enquanto não houver uma ação coletiva. Eu acho que o Ministério Público Federal, que muito pouco atua nessa área, deveria entrar, até porque uma ação dele vai gerar efeitos no Brasil inteiro, não é? Sim. E uma conversa com a sociedade. Eu acho que a sociedade tem que decidir isso. Uma vez um presidente de uma operadora falou para mim assim: se você for comprar uma passagem de avião, você escolhe a aeronave? Eu parei para pensar e falei: é verdade, eu não escolho a aeronave. Mas você vai para o destino que você quer? Vou. Então, talvez a solução sejam planos onde a gente não escolha a aeronave, e sim escolha para onde quer ir. Né? Eu preciso fazer um PET scan, então eu quero um PET scan. Agora, se você quer a marca, se você quer ir de primeira classe, você vai pagar Você paga o preço. Então, talvez este. Mas eu só acho que está faltando conversa na sociedade. Ou será que nós não temos a esperança, como você falou, em magistratura e você tocou na área federal, algum outro juiz federal da mesma estirpe que o meu colega, meu ilustre colega, meu eminente colega, que eu
eu faço aqui uma reverência toda especial. Sérgio Fernando Moro possui? Eu acho que sim. Eu acho que o judiciário precisa voltar nessa área, pelo menos que é a área que eu atuo, a pegar de novo o cedro e olhar para o cidadão. A Carmen Lúcia deu há pouco tempo uma liminar brilhante num processo de saúde, né, interposto pela OAB e que a ANS já voltou atrás. Mas ela fala assim, a saúde é um direito inquestionável. Negar ela é negar a dignidade humana. Então, que o judiciário volte a realmente impor regras de lisura, de transparência, de informação e de honestidade. Coerente com o que nós estamos falando aqui, inclusive, quanto à solução. Exatamente. Rosana, eu já estou terminando o programa e eu quero antes oferecer uma pequena lembrança para você, o Crime Complexo de Silvio Ranieri, que eu consegui traduzir. Que bárbaro! Aqui, outro dia, eu estava conversando com um nosso colega, e ele falou, mas você foi o tradutor ou o traditore? Falei, eu acho que eu fui o traditor, em todo caso você aprecia. Ai, que beleza! A Quartier Latam foi que publicou. Ai, que bárbaro! Então, tá aqui, você muito obrigada. Já tem a sua dedicatória, claro, porque senão eu iria exigir. Tá muito obrigada. Então agora eu quero as suas considerações finais. Eu quero agradecer o espaço. Eu acho que o tema saúde, que é um dos primeiros desejos do brasileiro, junto com educação e segurança, seja visto com olhos de humanidade e dignidade humana. A Constituição Federal está aí. Eu brinco que a Constituição Federal prega lá em cima, lá no comecinho, dignidade humana. Não é? E é isso que tem que ser priorizado aonde? Na saúde, na educação e na segurança. Então, eu espero, quando abandonar a advocacia prática, porque a gente não abandona nunca, né? O mistério e a vontade, que esse tema já tenha sido solucionado para que os brasileiros não sofram tanto com isso. Seja aumentando a aposentadoria, então vamos fazer assim, a ANS autorizou 15%, ótimo. A ANS é do governo, que o governo autorize 15% na aposentadoria. É uma saída, olha aí. Sim. Não é verdade? Uma paridade, né? Exatamente. Tá Mas é isso, muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço, viu? Agradeço muito sua gentileza de ter vindo aqui no estúdio do programa Direito e Justiça em Foco e falar a verdade para que o telespectador pense e receba isto como uma dádiva. Encerro o programa de hoje com minha reflexão. Liberalismo democrático. A democracia é um prolongamento da ideia liberal. Quero agradecer a presença, mais uma vez, da doutora Rosana Chiavazza, que apresentou para o nosso conhecimento um assunto de enorme relevância, saúde. E que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, Rosana. Muito obrigada. Si ma folie fait ton désespoir,